Você conhece alguém que tem mancha? Já tentou de tudo e não consegue um tratamento mais efetivo? Nós temos uma procura muito grande, desde roda de conversa da família, amigos e no consultório. Estou aqui, eu, doutora Cristiane Sonsino, junto com a doutora Gi Coan, para falarmos, né, Gi, no Beleza na Lata com o tema melasma. Hoje é um tema que todo mundo vai querer mandar perguntas e acho que volta. É um tema que volta, né? Eu acho que Mas esse eu é acho o que tema. A gente vai tentar colocar todas as dúvidas que a gente já sabe que são sempre comuns, né? São sempre as mesmas dúvidas. Eu acho que a gente vai conseguir falar bastante sobre isso. Fizemos a nossa lista das perguntas mais frequentes com relação ao melasma e as manchas em geral. E aqui nós vamos falar nesse episódio sobre melasma. Então é o Beleza na Lata falando sobre manchas com ênfase em melasma. Você gosta desse tema? Aproveita aí, curte, compartilha com quem mais interessa nessa temática. Sim. Podemos falar de esquema de tratamento? Sim, vamos lá começar. Eu separei aqui 3 etapas, tá? Uma seria remover melanina já formada, tá? Então, uma etapa, a gente vai remover o que já está formado. Segunda etapa. As manchinhas mais superficiais, né? Aquilo que está mais visível, né? Sim. Que a gente fala que está epidérmico. Segunda, evitar a formação de uma nova melanina, tá? Que é o que está dando a cor, Sim. né? E o terceiro, evitar a ativação da melanogênese. Então, a gente pode trabalhar esses 3 fatores separadamente, na minha opinião, tá? Então, começando de trás para frente, quem que ativa a melanogênese, você já conheceu, então você já sabe que o sol, o frio extremo, o calor extremo, então, vou entrar no carro muito quente. O estresse, o hormônio. O estresse, o hormônio, então, você consegue chegar para o teu médico e falar assim, olha, eu não quero mais usar esse anticoncepcional porque eu tenho melasma. Você pode mudar o teu anticoncepcional, por exemplo, para um DIU, eu acho que o Mirena, eu acho que não estimula, né, e aí o seu médico vai saber indicar certinho, porque já teve o caso de estar tratando uma paciente, que inclusive é minha prima, e eu falei, você usa anticoncepcional? Ela falou, não, e não tinha uma remissão, não conseguia, e eu falei, mas que tipo de DIU que você está usando? Ela falou, o meu tem hormônio. Então, quer dizer, ela não ingeria, mas são detalhes que aquilo você vê que deveria ter regredido e não regrediu, né? Então, evitar, né? O seu comportamental. Como é que você vai fazer? Você vai aprender que no calor não dá para você entrar em ambientes muito quentes, que você vai tomar um banho um pouquinho mais morninho, não vai lavar seu rosto com água muito quente, evitar se expor ao sol sem proteção, passar bronzeador no corpo. Então, você vai ter que pensar na sua pele como um todo, não é? O que mais que a gente poderia falar? No frio, não deixar ressecar, não deixar a pele ressecada. Então, acho que seriam esses fatores, né? Nada que te inflama. Agora, a gente fala, não tem estresse. Não tem como. Hoje, se a gente já né? Vou ter Cris, que modular. Eu tô numa correria, agora é meu momento que eu tô aqui tranquila, é a parte do dia que eu gosto. A gente gosta de estar aqui, é terapêutico. Eu falei, nossa, agora sentei, respirei, ai, que gostoso. Pra mim, Beleza na Lata é terapêutico. Falei, nossa, Cris, que gostoso, já tô no ar e tal. Então, pra mim, esse é o momento que eu gosto. Mas a gente não tem como não ter estresse. Como é que a gente não vai ter no nosso dia? Eu gosto de modular. Então, vamos tentar. Uns pacientes, se vocês quiserem dica, agora é a dica de modular o estresse, porque realmente, quem dorme mal à noite tem insônia, quem fica muito irritado ou trabalha em horários que oscilam muito, então tem um dia que vai dormir muito tarde, ou tem um dia que vai dormir muito cedo, mas acorda muito cedo, então o ritmo circadiano do corpo humano, ele já tem o que é biologicamente mais sustentável. Saiu disso, vira uma bagunça de hormônio. Saiu do ritmo circadiano e ainda teve agentes de irritabilidade durante o dia, no trabalho, passou raiva, né? No trânsito, enfim. A gente tem maior produção de cortisol, isso todo mundo sabe, além da síndrome metabólica. Então, algumas dicas a gente pode dar para esse gerenciamento do processo inflamatório e da produção de MSH. Uma das dicas é você buscar terapias espasianas. Então, massagem, bambu, pedras quentes.
óleos essenciais, acupuntura, regular o sono. Então, todas essas dicas que eu estou passando aqui para vocês, que envolve as terapias espasianas, terapias complementares já estabelecidas pelo SUS, elas são terapias que abaixam o nosso cortisol, melhora a qualidade do sono, produz a serotonina. Então, uma pessoa que é muito estressada dificilmente vai emagrecer, vai conseguir ter controle de produção de cabelo e vai ter controle do melasma, né? Então, fica a dica aí de várias possibilidades desse gerenciamento associado a isso, né, Gi? Eu acho que é modular o estresse oxidativo. Então, o que a gente fala hoje? Também. E tem estudos falando disso relacionado com o melasma, falando que as pessoas que têm melasma, tem um estudo dizendo que elas têm uma menor produção de antioxidantes endógena, tá? Então, ela libera mais radical livre, que é o que a gente já falou, atrapalha a membrana celular e tudo mais, e vem a produzir também mais cor pelo melanócito, porque ele fica estressado. Então, seria esse estresse oxidativo. Quando você fala de sono, já tem uma relação da melatonina, que a gente libera durante o sono, com relação à produção de cor no melasma. Né? Tem até alguns cosméticos já saindo com a melatonina. Mas se você tiver um sono bom, não é necessário repor. Se você não tem um sono bom, seria interessante repor a melatonina por essa questão de estresse oxidativo, falando em melasma, né? Agora, depois a gente vai falar de uma formulazinha aí para questão de sol, de antioxidante, tá? Sim. Mas assim, pegando o teu gancho, essa questão realmente dá para modular isso tudo, né? Então, voltando de trás para atividade física. Atividade física reduz também. bastante o processo inflamatório sistêmico. A questão de alimentação, tem alguns alimentos também que tem mais antioxidantes, as verduras mais escuras, os vegetais. Os carotenoides, que tem complexo B também é legal. Falando em alimentação, a questão da vitamina A, que ela se transforma num retinóide. E aí você tem o que é o ácido retinóico produzido endógeno, que vai trabalhar essa questão de renovação celular na pele, e isso você pode conseguir através de alimentos que tenham vitamina A. Os carotenoides também entram nessa conversão. Então, isso aí você consegue gerenciar. Então, evitar a ativação da melanogênese, aquilo que ativa a melanogênese, né? O segundo seria evitar a formação de uma nova melanina, e aí a gente vai fazer isso com cosmético, com skincare, e aí a gente consegue. Aí nessa etapa a gente consegue e a gente vai dar exemplos disso. Nutracêutico também. Nutracêutico também, né? Aí já entra pro nutracêutico oral e tópico, né? E o primeiro que seria remover a melanina já formada, que aí entra com você, que aí são os procedimentos mais de consultório de clínica, né? Então, uma coisa está atrelada à outra. Então, quando a paciente fala, são 3 etapas, e aí vem dentro desse gerenciamento e vem desse planejamento. E eu diria 3, né? Então, se a gente já tem uma melanina formada, vamos remover como? A gente vai remover isso com home care, com cosmético só em casa? Não. A gente vai conseguir ter um bom resultado de consultório se a gente não tiver um bom gerenciamento aí em casa? Não. A gente consegue um bom resultado desses 2 principais se a gente não tiver um comportamental, não entender o que causa? Também não. Então, são 3 etapas muito importantes e não são difíceis de se fazer. Não. Se tiver um gerenciamento. Eu queria deixar bem claro que se a gente está falando tanto em processo inflamatório, e o que inflama piora a mancha, é importante que o paciente tenha a ciência de não sair se submetendo a procedimentos inflamatórios com sequência. Então, na nossa prática clínica, a primeira fase, que é uma fase de ataque, eu ataco o quê? Eu ataco a inflamação. Então, é diferente, porque às vezes o paciente, nessa fase inicial, né, que a gente chama de fase de ataque, o paciente sai o quê? Ácido, laser, tirando a pele, né? E hoje a gente já não faz mais assim. A gente já sabe que uma pele muito, muito, muito fina,
ela é mais agredida. Quanto mais fina estiver a pele, mais sol e mais radiação visível, que é a luz que vem do computador, do tablet, do celular, mais ela penetra na pele, mais ela estimula o vaso, o melanócito. Então, assim, hoje a gente não trabalha mais, se for falar em mito, fato ou fake, né? Essas coisas todas que a gente vê na área de estética, uma coisa a gente precisa desmistificar. Então, não se sai fazendo processos inflamatórios de jeito algum em etapas iniciais. Então, a gente sempre desinflama e usa técnicas que até inflamam, mas para poder reduzir a produção de mancha, como alguns tipos de laser, peeling, enfim. Mas no mesmo dias que seguem, a gente trabalha a redução da inflamação. A gente não mais deixa aquela pessoa descamando, com a pele fina, né? Que são formas aí de tratar, porque mudou o conceito de tratamento do melasma. A gente não faz mais agressões, a gente não deixa mais a pele fina, a gente não deixa mais aquela pele descamativa, ressecada, né, Gi? Um tratamento clássico, eu acho que todo mundo que tem melasma, que já fez tratamento, era aquele trio melasma. A gente tem ácido com a hidroquinona e com corticoide. Esse é o trio básico, que ainda se usa. Alguns médicos ainda gostam de utilizar. Tá? E isso é vendido na farmácia, assim, sem receita médica, tá? Então, as pessoas vêm utilizando isso muito. Porque com prescrição médica... aí ele te dá o tempo ele que você vai tem que usar. Saber, o problema é o paciente pegar essa prescrição, fazer continuamente. Isso. E, de repente, com uma prescrição dessa, comparecer numa clínica de estética e ainda fazer procedimento agressivo. Então isso assim, que a gente eu vou mais. até falar marca, porque a gente fala marca aqui mesmo, que é o Vitacid Plus, né? Ele tem ácido, ele tem hidroquinona e ele tem o fluocinolona, que é um corticoide. Sim. O corticoide entra aí só para modular essa questão de sensibilidade da pele, que dá muito ácido, machuca muito a pele. Então, ele vem para não deixar ficar tão sensível a pele. Mas, funciona bem, tá? Eu, particularmente, não gosto como opção de tratamento, mas funciona bem no ataque. Tem moléculas e princípios ativos anti-inflamatórios que não precisa do corticoide, né? Já tem muito princípio ativo anti-inflamatório, né, Gi? E aí você tem essa questão de usar esse Vitacid Plus por no máximo 3 meses. Então, é um médico gerenciando. Hoje, a hidroquinona, no Brasil, ainda está liberada. Em outros países, não é que ela foi proibida. Hoje, ela precisa de prescrição médica. Sim. Porque ela tem seus efeitos colaterais, até de uma questão de você não conseguir clarear mais, ela ficar extremamente resistente. Eu tive uma paciente assim, e ela de ficou ter mancha branca, né? Que é hipocromia. E a hipocromia que ela pode lesão causar. em confete, que é um monte de bolinha branca, que é a mais comum. Ela Sim. tinha lesão dentro do melasma, acho que muita gente já viu isso. Você tem a mancha e tem esses pontos brancos. Isso foi o uso da hidroquinona por muito tempo. Então, não sei se vale a pena. A questão do ácido, que você pode ter um ácido retinóico aí, que quem está grávida amamentando não pode usar de forma alguma. Então, eu acho que a questão de se controlar a compra, eu acho interessante, tá? Sim. Ou se alguém quiser falar, não, eu já usei, gostaria de voltar a usar, procurar um profissional para isso. Um profissional médico, na verdade, tá? Mas existem outras opções melhores, né? Você vai poder falar melhor que eu acho que o microagulhamento bem gerenciado funciona bem. Eu fiz muitas vezes, usando tranexâmico como drug delivery, funcionava bem. Não funcionou nessa paciente que usou hidroquinona há muito tempo. E o laser, eu vi o Lavian, é um que você gosta de usar. Então, hoje é importante a gente falar sobre a possibilidade aí a gente chama de fototerapia, né? Fototerapia, que é o laser ou o LED, hoje nós temos várias possibilidades. O de baixa potência e o de média potência. Quando a gente fala em laser ou LED de baixa potência, o caráter ele vai ser mais anti-inflamatório. Quando a gente fala de média potência, ele vai ter uma foto, que é luz, termo, que é calor, lise, que é destruição seletiva. Então, existem duas formas hoje da gente
atender, atacar, né? Atuar no melasma de baixa potência e média potência. O Lavian hoje, ele é um média potência, mas com baixo efeito térmico. Então, dentre os equipamentos de fototerapia, ele tem sido muito cotado por não esquentar tanto, por não ser ablativo. Agora, claro que depende do profissional que vai utilizar, regular, né? porque qualquer equipamento pode ter altas dosagens, né? Para determinado tipo de pele, e a gente pode ter um efeito refratário. Mas é uma das tecnologias hoje mais utilizadas. Mas eu gosto de, ainda adicionalmente, quando se faz um CO2, um Lavian, um Black Pill, ou seja, equipamentos de média potência, eu gosto de associar no mesmo dia ou dias que seguem microcorrente, que é anti-inflamatória e regeneradora, fototerapia de baixa potência, que é anti-inflamatória e regeneradora. Então, na minha prática clínica, eu nunca aplico só um laser ou só um peeling, algo que seja agressivo. Tá. Eu sempre tenho uma balança, né? Eu tenho um pouquinho de agressão, mas eu tenho em contrapartida algo que seja controlador de processos inflamatórios. Eu já vi utilizar para melasma com bom resultado também o Fotona. Mas aí, que é o NDIAG, né? Mas aí usando isso que você está falando, pulsos ultra rápidos. Né? Aí um pulso rápido Eles que são não chega. pulsos rápidos e não tem muita temperatura, né? Não tem um efeito térmico muito importante. Aí já é o que você está falando da regulagem do equipamento para ele ser ultra rápido e não ter essa questão de... E também, Gi, o que você acabou de falar sobre gestante, eu acho legal a gente falar aqui, porque... Pessoal, quando a gente fala em atacar, reduzir a produção de melanina ou a própria melanina, a gente tem duas falas, né? Duas classificações. Uma é que o princípio ativo ele pode ser despigmentante. O que significa isso? Ele vai na mancha, quebra a mancha, mas ele também vai na cascata da produção da melanina e controla a produção de mancha. Então, algo que é despigmentante, além de atuar na mancha, ele atua num controle dessa produção de melanina. E algum princípio ativo que seja só clareador, ele vai na mancha, quebra ela, o macrófago fagocita, mas a gente não tem atuação no controle da produção de mancha. A doutora Gisela, que trabalha com dermocosméticos, sabe muito bem dessa diferença, e quando ela fala de gestante, é importante que a gente deixe aqui bem claro que nem todo despigmentante e clareador é ácido, né, Gi? Não, Nem é todo legal é ácido. trabalhar realmente Nem nessa... todo princípio ativo é ácido, né? Não, e aí a gente já entra nessa, que a gente falou, nessa segunda etapa, que é evitar a produção, a formação de uma nova melanina. Quer dizer, a gente vai usar o ácido para remover aquilo que já está visível, numa camada mais externa, né? E aí a gente vai segurar a produção de cor com ativos. Então, um exemplo que a gente tem muito bom e muito seguro é a niacinamida. Hoje, ela é muito segura, ela é antioxidante, né? A vitamina C também, ela é muito utilizada. Lembrando que concentrações mais baixas. Se a gente já colocar uma concentração de vitamina C 20% e tal, ela já vai irritar um pouco. E da própria apresentação, né, dessa vitamina C. Como é que ela tá. Então, eu gosto de utilizar, e a gente tem, depois eu trouxe exemplos, da niacinamida e da vitamina C em ácido hialurônico, que você consegue manter a hidratação dessa pele, né? Isso é muito legal. A gente tem o tranexâmico, que é um clássico, e eu gosto muito dele até hoje, que ele também segura essa cascata de formação de cor. E o ideal é que a gente associe ativos que trazem benefícios dentro de uma cascata. Dentro da cascata, o que ele está segurando a produção de cor aí? Né? E existem vários, inúmeros. Então, não se preocupem com isso. Quem formulou já pensou em fazer isso. E aí eu trouxe pra gente a questão. Você coloca pra mim aquele primeiro nosso, Danilo, que claro, que a gente não gosta muito
De falar, olha, vocês vão usar isso aqui, vai melhorar. Mas eu acho legal a gente pessoal, colocar... Só exemplo, porque também cada dosagem, né? Eu coloquei a dose, paciente, tá? Mas assim, o que é legal saber que essa é uma fórmula oral, tá? Para vocês saberem a questão do... e o fotoprotetor oral? Não tem aquela questão? Ele é um grande antioxidante, na verdade. Teve uma época que a Sandal lançou. Com esse nome? Era da marca Sandal. Foi bem há muito tempo atrás. As pessoas estavam acostumadas com Sandal. Sandal era protetor solar, né? Marca de protetor. Antigamente, né? E daí eles lançaram um uso oral, mas era carotenoide, antioxidante. Então aí é complicado, porque não dispensa o uso. Não. Mas melhora aquela questão que a gente está falando, do estímulo, quando você fala, eu tomei só no braço, e então segura essa questão. Né? A gente tem, o polipódium leucotomus, o piquenogenol, o hidroxitirosol e o licopene. Esse aí eu acho que para mim tá completão, você não acha? Eu acho que tá completo. Dosagem é muito individual, tá? Mas essa é uma utilizada, tá? Vai tomar todo dia, né? E aí, no mínimo 90 dias para conseguir ver algum efeito. E todos os nutracêuticos são assim, né, Cris? Gente, não é só tomar a fórmula que vai tratar o melasma também. E também não é só a fórmula, mas é um complementar, né? Então, foi lá, tratou, fez um laser, fez um microagulhamento, fez algo nesse sentido, vai utilizar depois home care, os ativos que seguram a produção de cor, e um nutracêutico, um oral, para ajudar na questão do antioxidante, que é super importante. Né? Eu tenho associado EPA e DHA em altas dosagens também, para conter o processo inflamatório. Na fase 1 do gerenciamento, eu coloco manhã e noite, depois eu deixo só manhã. Tem um resultado muito bom associado com fórmulas similares a essa. Eu gosto bastante. Cris, a gente usou muito lá atrás aqueles peelinhos vulcânicos, né? Então a pessoa ia trabalhar amarela, não ia? Aquilo era incômodo, funcionava, mas a gente tem que pensar também a questão da comodidade desse paciente. Sim. Por que muita gente às vezes desistiu? E eles funcionavam bem. Para mim não funcionou porque eu tinha uma reação alérgica danada com ele, né? Já não tenho com laser aí, tem essa questão, né? Então, com ácido tranexâmico também não tenho de fazer drug delivery, mas tinha daqueles peelings. Então, tem que pensar no conforto do paciente também, né? A pessoa tem que trabalhar ou tem que conviver com aquela lama no rosto, né? A questão de se ter também a questão alérgica que eu tenho, me incomodava muito, né? Eu não tratava para melasma, né? Mas eu tratava para mancha solar, que eu tenho bastante. Mas tem que pensar também nessa questão do conforto do paciente, né? Sim. Hoje, a ideia é ninguém perceber que o paciente está com muito produto no rosto, né? Os dermocosméticos, eles vêm com um sensorial muito bom, eles vêm com pouquíssimo pigmento. Mas hoje tem filtro solar que tem uma cobertura, ninguém percebe que tem mancha. Mas ele não é um pigmento denso, não é aquele pigmento que fica ocluindo o poro, o ósseo, né? São pigmentos mais fáceis de se remover. Então, hoje a ideia menos é mais. No máximo, você usar um retinóico, um ácido retinóico, que é bem legal, né? Para tratamento de melhorar a textura de pele, qualidade de pele. Mas aí você fica de 4 a 8 horas no máximo, porque depois de 8 horas ele não tem mais função, né? Então, tá bom, tudo bem, mas o todo dia a pessoa usa algo, então... Derivado de vitamina A, né? Então, essa composição, ela é bem natural, não tem contraindicação, por isso que eu tô colocando ela aí, tá? Danilo, quer passar o próximo pra gente? Coloquei uma rotininha. Eu coloquei, obviamente, da MyCold, né? Sim, que eu já testei, amo de paixão. Eu coloquei o que eu indico de home care, que é a espuma de limpeza, tá? Ela tem o ácido glicólico e a vitamina C, mas numa concentração bastante tranquila, tá? Quando a gente escreve, a gente não percebe as coisas, tá um espuma ali, olha lá. Fui eu que fiz, tá vendo? Eu não tinha visto isso. O que a gente indica também é um sérum de vitamina B3, que é a niacinamida, com a vitamina C. A niacinamida hoje padrão ouro, né? Padrão ouro, né? E ela tá em ácido hialurônico, tá?
E a gente tem um creme uniformizador, eu não chamo de clareador, porque o clareamento a gente vai fazer removendo a melanina, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai uniformizar, segurar a produção de cor. A gente não tá removendo a cor, concorda? Isso é importantíssimo. Quando eu vejo um cosmético falando assim, clareador, não, na verdade ele não vai clarear, sua pele vai fazer uma renovação celular e a gente vai segurar a produção de cor com ativos que tem vários aí, tá? Inclusive eu repito a niacinamida nele, que eu acho importante. Tá? Mas ele é um ativo anti-mancha, mas ele não é clareador. Eu acho errado o escrito clareador, tá? E aí, manhã e noite. O que vai mudar nessa rotina de manhã para noite? Pode passar, Danilo, por favor. O filtro solar. Sim. Não dispensa de forma alguma nada que a gente falou até agora, né, Cris? Eu acho que gerenciamento de melasma é fotoproteção. Sim. Não é? Deveria ter um Beleza na Lata só de filtro solar, Vamos falar. Quando eu coloquei, eu falei, qual Porque eu coloco? Quando você colocou aí... Muitos. E eu acho que as pessoas têm dificuldade. Tem gente que não tem adesão porque acha que o filtro arde o olho. Tem gente que compra filtro solar com agentes clareadores, ele tem blend de ácido. Aí a pessoa faz procedimento estético e passa filtro solar com ácido no rosto. Então, eu acho que mereceria... Eu demorei para escolher um episódio só de filtro solar, né, Gi? Sabe por que eu coloquei esse? Eu coloquei porque a fotoproteção dele é muito alta. Então, eu escolhi ele realmente por conta disso. Né? Ele é fluido, ele vai bem para qualquer tipo de pele. Tem uma corzinha, né, que eu tô lendo ali. Então, você vê que é legal, até eles colocaram uma foto de uma pessoa com melasma. Sim. Na verdade, não que os outros não sejam indicados para melasma. Eles são todos, porque a fotoproteção é indicada. O diferencial dele é realmente a proteção muito alta, a fotoproteção alta. Então, é isso que chama atenção pra gente. Acho que filtro solar não é só questão de controle do melasma, hoje já é uma questão de saúde pública por conta de prevenção do câncer de pele. Gi, fiz uma aula com os alunos e a gente colocou os alunos dentro daquela máquina para ver se eles sabiam passar, se passaram direito o filtro. E 100% dos alunos não aplicam, né, isso em várias turmas, não aplicam filtro solar na orelha. A gente tem Eu nunca Então, depois disso que eu achei curioso, né, e eu fui ler a parte aqui do ápice do nariz e a ponta da orelha é o maior índice, depois, junto com couro cabeludo, de lesões de câncer de pele. Olha então, só. se falasse onde dá mais câncer de pele, é onde fica mais incidente, que é a pontinha do nariz, da orelha e couro cabeludo. Então, eu fiquei bem espantada, agora eu fico bem preocupada com a questão da orelha. Quando eu aplico no rosto também, agora já estou... Então, legal, cabelo, quanto mais fluido, mais fácil. Mas tem jeito, né? Quanto mais fluido, mais fácil. Quanto mais fluido, mais fácil. Se for aplicar com esponjinha, eu acho que tem que tomar um cuidado, porque agora tá na moda a esponjinha. Nossa, olha, Gi... e a esponjinha, ela absorve, então você tem que usar uma quantidade de filtro maior. Acho que merece Beleza na Lata tem a questão só do sobre filtro solar, né? Eu acho que vamos pro próximo? Vamos sim. O próximo a gente coloca fotoproteção. Já tem o tema. Já estamos O que mais sobre melasma, Gi, que a gente pode pontuar aqui pro pessoal? Cris, eu acho pra mim esgotamos. Fecha, porque quando o nosso tempo já tá, eu acho que a gente já tá com tempo. O pessoal já enjoa da gente. Não enjoa, não. Olha, eu queria, assim, para finalizar, deixar alguns pontos muito importantes desse episódio. O primeiro deles é que não se inflama muito a pele. Então, priorize tratamentos tanto de skincare quanto de consultório que gerencia a sua pele, seu melasma, e não só inflame a pele, né? Tem que ter ciência de que o uso consciente do domicílio, do skincare domiciliar, ele é 80% da resolutividade, né, de uma remissão de um melasma. Então, eu acho que
tem que ter uso oral e tópico associado com o tratamento de consultório, né, Gi? Isso. E ter uma avaliação clínica é muito importante, porque várias são as causas, os gatilhos, e hoje a gente tem como ter remissão. É possível que uma pessoa que tem melasma, ela possa ficar sem a mancha ficar visivelmente, né, aparente. Hoje a gente tem muito paciente que a gente acompanha, que o pessoal fala, meu melasma curou, não curou, mas a pessoa está feliz da vida com a pele. Então, assim, a gente estuda para isso, né, Gi? Tem experiência clínica, tem experiência farmacológica, estuda muito para vocês saberem que não é, como você falou, já desisti de tratar, então não é para desistir de tratar, porque melasma hoje tem muita ciência envolvida, tem muito princípio ativo altamente tecnológico e tem muito profissional que estuda melasma para poder dar esse retorno para o paciente, né, gente? E uma questão assim, quando você usa um skincare, você está cuidando da sua pele. Você não está cuidando do seu melasma, você está cuidando da sua pele como um todo, né? Você está usando um fotoprotetor oral, você está cuidando da tua saúde, porque eles são antioxidantes e são anti-inflamatórios, então você não está cuidando só do teu melasma, né? A questão do controle de melasma comportamental é o aprender. Não é? Não vou entrar no carro de uma vez por causa do calor, não vou, vou cuidar do calor. Resfriar a pele. Vou resfriar a pele, vou usar uma água termal, uma água geladinha, põe uma água micelar na geladeira e usa. São coisas que complementam a sua rotina. Não é nada que vai ser difícil. Você vai procurar um profissional que vai gerenciar isso para você. Hoje o tratamento é muito mais confortável. Não é mais aquela coisa que a gente passava na pele, não é aquela descamação que você vai trabalhar se sentindo mal, né? Nada que te tire do teu conforto. É algo confortável hoje, né? Dá para tratar. É demorado. Tá? A primeira fase, que é a de ataque, ela não é tão... Mas nada é tão rápido assim. É igual a academia, você começa a malhar, não ganha músculo na primeira semana. Então e não chamaria nem de falar assim, tenha paciência. Não. É saber que isso persistência. É persistência. Porque a gente fala paciência, parece uma coisa assim, vai ser chato, você vai ter que aguentar. Seja persistente, que a pele bonita vem. Então é um cuidado que você vai ter. E o que acontece muito, só para fechar, é que eu vejo nos pacientes com melasma um rejuvenescimento. Porque a maioria das estratégias para o tratamento do melasma hoje, eu não estou falando daquele tratamento antigo que era descamar e agredir. A maioria hoje trata-se de bioestímulo. Então, a pessoa, ao tratar o melasma, acaba rejuvenescendo, a pele fica linda. Fica mais bonita. Fica mais bonita. Se complementam, na verdade. Com certeza, sim. É isso aí. Então, não esquecer que são 3 etapas, tá? Tem que fazer o tratamento em consultório, tá? Isso. Tem que remover essa melanócito, essa melanina que está visível, tá? Vamos ter que remover de uma forma, eu não diria agressiva, mas com procedimentos, não é? Tratar o comportamental, como que você desenvolveu isso, que leva você a ter isso e a piorar, né? E fazer o gerenciamento em casa. Fazer o seu home carezinho, in-out, que a gente chama, isso, né? Oral e tópico. Oral e tópico. Tá bom? Eu acho que é isso. Vai dar certo. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio do Beleza na Lata de hoje sobre melasma. A gente tem muito mais dicas para dar, muito mais temas para falar que envolvem o melasma. Então, o próximo vai ser sobre filtro solar. Acabamos de decidir aqui. E se você gosta de temas como esse, e a gente fala de beleza na lata, você pode curtir e compartilhar esse conteúdo, esse vídeo que você está assistindo. Mas aproveita, clica ali no sininho, porque toda vez que você clica no sininho, você se inscreve no nosso canal, você vai receber notificações sobre os próximos vídeos que a gente está publicando com muito carinho, que a gente faz esses vídeos para vocês. Então, Beleza na Lata aqui, eu, doutora Cristiane Sonsino e a doutora Gi Coan, fazendo conteúdo sobre beleza, saúde e estética para vocês. Até o próximo episódio. Um beijo, um grande forte abraço. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.